parou para pensar por que a gente reclama tanto? A ciência mostra que o ato de reclamar não é só aquele hábito chato. Ele acaba moldando o nosso cérebro e fazendo com que a gente tenha interferências também nos nossos relacionamentos. E no episódio de hoje, para esse bate-papo bacana, eu trouxe o meu ex-professor, querido professor, né? E colega de profissão, Clayton Zanella, né? Para ele trazer todo o conhecimento dele. Então vai ser um bate-papo com conhecimento, com risadas, né? E muitas reflexões. Então, Clayton, as pessoas estão reclamando bastante, né? Eu acho que reclamam para mais da conta, Silvana. Muita reclamação. E qual a diferença será de reclamar e desabafar? Porque eu vejo que às vezes as pessoas não têm como puxar assuntos e acabam reclamando como uma conexão, né? Isso acaba virando um hábito. Sim. Qual a diferença de reclamar e desabafar? Eu fico muito feliz de estar aqui, Silvane. Eu tenho um orgulho muito grande de você. Você sempre foi, no passado, uma excelente aluna, né? Faz muitos anos, né? Que ano que faz, Silvane? Faz uns 17 anos que a Silvane já está aí atendendo formada. e formada. Eu ouço falar muito bem do teu trabalho. Eu fico muito feliz de poder participar também do teu podcast aqui. Olha, Silvane, eu acredito que é difícil não ter uma pessoa que alguma vez na vida não reclamou. Ou que em alguma vez na vida não desabafou. Porque isso é normal, faz Sim. parte do ser humano, da nossa existência, das relações que nós estabelecemos. Mas desabafar é algo necessário, importante, faz parte do nosso desenvolvimento, que é colocar para fora aquilo que eu estou sentindo de ruim, aquilo que está me incomodando, está afligindo meu peito, meu coração, aqueles pensamentos que estão atrapalhando as minhas escolhas. Desabafar tem um tom terapêutico. Exatamente, Né, Silvane? Exatamente. Tem um tom assim de dar um ar de que eu estou mais aliviado. Quando eu conto, quando eu coloco para fora, quando eu desabafo, às vezes eu grito, às vezes eu choro. Pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. Agora, reclamar, não. Reclamar é uma espécie de vício que a gente vai adquirindo com o tempo. Porque quando a gente reclama, a gente não reconhece as coisas que estão acontecendo de bom ao nosso redor. São coisas boas. Olha quantas coisas que estão acontecendo hoje. Nós estamos aqui, vivos. Exatamente. Acordamos bem. Estamos caminhando. Tem um sol lindo lá fora. Mas quem reclama não vê esses detalhes. Às vezes reclama até porque tem sol, porque sol. tem chuva. Com certeza. Porque acordou tarde, porque acordou cedo. Porque tem que trabalhar. Exatamente. Tem que estudar. Então a reclamação se torna um hábito. Só que um hábito negativo. E que prejudica, inclusive, a nossa saúde mental. No decorrer do tempo. Inclusive, eu estava pesquisando e lendo as nossas conexões neurais. Então, molda realmente o nosso cérebro. Por exemplo, a amígdala, né, que é ligada às emoções, principalmente medo, irritação. Quando você reclama demais, você acostuma com esse comportamento, né, e acaba liberando cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio faz com que o nosso hipocampo funcione menos, né? Reduz a capacidade do hipocampo. E o que acontece com isso? O hipocampo é aprendizagem, memória. Ou seja, reclamar, além de muitas vezes a gente se tornar um reclamão crônico, acaba afetando o nosso cérebro, nossa memória, nosso aprendizado, né? Então, veja que não é só uma questão de, tô reclamando do nada, porque realmente é ruim. Não, você está cada vez prejudicando tua saúde mental e também a função cerebral. A produção dos neurotransmissores que você falou. Veja, um dia em que você está bem, como hoje, estou me sentindo bem estando aqui conversando com você, trocando ideias, aprendendo, evoluindo, é um dia que nossos neurônios produzem serotonina, dopamina, hormônio do bem-estar, que é a serotonina, que faz com que a gente olhe para fora e veja o mundo bonito, o sol brilhando, felicidade, bem-estar.
O cortisol está associado ao estresse, como você falou. Então, tende-se a chegar numa conclusão de que quem reclama demais ou vive estressado ou vai viver no decorrer do tempo, porque acaba desenvolvendo esse vício na amígdala Aham. que libera o cortisol. Porque a amígdala é o nosso centro das emoções, ela faz parte do nosso sistema límbico. Sim. Você imagine, reclamar demais não permitir nem que o hipocampo recorde memórias boas da infância, adolescência. Então eu creio que a neurociência já evoluiu bastante nesse sentido. E que a produção dos neurotransmissores está associada ao nosso comportamento e aos nossos pensamentos também. Não é só comida e atividade física. Exatamente. É o que O eu nosso penso e o que eu pensamento. falo. Uhum. Porque o pensamento é um comportamento também, porque eu me comporto através daquilo que eu acredito. Então, se eu começar a ver tudo como ruim, eu vou acabar tendo comportamentos que até afastam as pessoas. Mas, olha que interessante, reclamar também, né, em algum momento, por que reclama tanto? Em algum momento aquilo te fez feliz. Por exemplo, fui reclamar do chefe com o meu colega de trabalho. E o meu colega de trabalho reforçou aquilo e a gente deu risada. Liberei o quê? A dopamina, né? Então eu senti prazer, que é o hormônio do prazer. Sim. O que acontece? Num outro momento que eu vá reclamar de novo, eu vou liberar de novo essa sensação de prazer. Então Aí eu que acabo, começa o vício. aí começa o vício de reclamar, né? Eu vou buscar prazer, porque o nosso cérebro ele não consegue entender, ele quer prazer. Ele quer É um prazer. sistema de É um sistema de recompensa recompensa. constante. Agora, se foi através da reclamação que eu ri lá com o meu colega de trabalho, ou que eu reclamei de alguém, aquilo me... Ai, reclamei, desabafei daquela, né? Falei da pessoa, me senti melhor. Me senti melhor, liberei a dopamina. Acabei fazendo o quê? Como que o meu cérebro busque mais prazer na reclamação. Você veja, né? Mas Então isso tem tanto a liberação tem o lado dos dois positivo e o lado lados. negativo, mas eu acredito muito, Silvane, que nós devemos condicionar o cérebro para pensar de forma positiva. Uhum. E ao invés da reclamação, eu vejo que nós podemos substituí-la por um momento de reflexão, por momentos de conversação, por momentos de planejamento do futuro, porque quem reclama muito não vê novas possibilidades. Apesar de que tem essa liberação na hora, né? Olha, te dá Sim, risada, mas, conta uma aham. piada. Mas, enfim, e o teu projeto existencial, o teu projeto de vida fica como? Uhum, Porque quem reclama demais não consegue ter essa projeção. uhum. É uma pessoa que está pensando em algo negativo e deixa de projetar as possibilidades que a Silvane pode ter na vida. Então, a reclamação, em muitos momentos, ela é um bloqueio de potencialidades também. Não só a nível cerebral e neurobiológico, mas a nível também de relações interpessoais. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que às vezes eu reclamo, quando eu acho que eu tenho direito. Você não Uhum, reclama? uhum. Todo mundo acaba né? reclamando, Mas eu não gosto de mas conviver o tempo todo com alguém que com o reclama. reclamão crônico. Esse crônico, esse viciado, esse doentio, esse contamina um pouquinho as relações interpessoais. E as pessoas querem se afastar. No ambiente de trabalho, Uhum, nas relações familiares, amorosas e até na educação dos filhos, porque o filho que cresce com pai e mãe reclamando tem a tendência vai de ser reproduzir o comportamento crônico da reclamação. porque aprendeu, né, que reclamar é natural. E para algumas pessoas reclamar, Silvane, você disse muito bem, como o cérebro já está moldado para isso, é como se fosse uma linguagem que a pessoa usa. Uhum. A minha linguagem é É reclamação. reclamação. Então, se eu não fizer, parece que não sou eu. Mas eu preciso desconstruir também isso em termos de relações interpessoais. Eu preciso mudar. Porque o otimista não reclama o tempo todo. Não. E as pessoas de sucesso, né, que progrediram, não reclamam, porque já perceberam que reclamar afasta. Então, se você quer aproximar as pessoas, se você quiser ter uma interação, né, seja no trabalho, na família, reclamar não vai te ajudar, né? É que a reclamação, Sil, não sei se você já ouviu de alguns pacientes ou de algumas pessoas, ela está associada ao mau humor, Sim. ao incômodo. Eu não gosto de ficar perto, porque ele só vê
pontos negativos do que nós conversamos. Ele não consegue visualizar ele ou ela, enfim, né? Não vamos falar de pessoas, Sim, termos sim, gerais. geral. Não consegue perceber essas coisas boas que estão acontecendo. Então, eu quero me afastar do Clayton, porque é muito ruim ficar perto dele. A energia dele no processo das relações se torna pesada. Porque reclamar o tempo todo prejudica quem está perto de mim, né? Claro, e é horrível, como foi falado antes, ficar próximo, né, de uma pessoa que fica o tempo todo reclamando. Puxa, né? Foi até interessante, ontem uma paciente minha comentou que ela fez uma reclamação, por incrível que pareça, se eu estava falando da reclamação, que ela reclamou. E quando saiu na rua, disse que reclamou em casa, quando saiu na rua viu uma pessoa com deficiência e super bem com a vida. Bem-humorada. Qual é o meu problema, né? Diante, talvez, dos problemas que essa pessoa enfrenta, e mesmo assim tá bem. Sabe que uma história pessoal, eu gosto muito de contar histórias pessoais. Meu pai é cadeirante. Sempre falo isso no podcast, enfim, porque ele é um exemplo para mim. E desde os 2 anos de idade, que eu tenho 2 anos de idade, meu pai é cadeirante. Sim. Eu não tenho as memórias antes, né? Que eu era super companheira dele, mas eu não tenho memórias dele andando. A gente entende até por quê, né? Então, a partir dos 2 anos de idade, foi o meu pai. Então, a gente convive com o pai cadeirante. E eu nunca vi ele reclamar da condição dele. Porque ele sempre conta a história pra gente que quando ele percebeu que estava numa situação, no acidente, que ele talvez não ia sobreviver, ele pediu muito, ele é um senhor de muita fé, pediu muito que ele queria sobreviver para ver os filhos crescer. Então, nunca reclamou, porque, segundo ele, o pedido dele foi atendido e ele já está vendo os netos crescerem. Ele ressignificou a experiência que ele estava vivendo naquele momento. Ressignificou. Ao invés de ficar a vida toda, eu não caminho, eu não consigo, eu não posso, todo mundo faz, eu não faço, ele ressignificou e criou filhos maravilhosos e conseguiu ver os netos e conseguiu estar bem. Então, não moldou o cérebro dele para reclamação. E outra coisa, Silvânia, você trouxe em pauta essa história linda do seu pai de resiliência e de ressignificação. Veja como que ele percebeu a condição dele. Porque a reclamação tem relação com a percepção também. Sim. Com as nossas funções neurológicas e também funções psicológicas superiores. Como que eu estou percebendo essa situação? Porque quem reclama cronicamente está com a percepção distorcida. Porque eu não estou vendo, não estou percebendo da forma como, por exemplo, minha psicóloga Silvana está. Eu não vejo por esse prisma. Como que você não vê? É porque a percepção de quem tem esse hábito já cronificado de reclamar está distorcida, Silvane. Porque você não consegue perceber coisas que outras pessoas estão vivendo em outros momentos e com outras experiências estão percebendo, você não percebe. Quem reclama não percebe. Por quê? Porque está doente no fundo. Doente, sim. E porque já está doente vendo o mundo pela ótica dele, né? Então, por essa ótica de reclamar de nada estar bom, né? Então, já automatizou o cérebro dele, já ficou automático a questão de não conseguir ver as coisas boas, né? E ao mesmo tempo, Silvane, você traz esse tema, é um tema muito importante, porque não é um caso raro do reclamão crônico. Não. É muito comum encontrar pessoas, homens e mulheres, adolescentes, alunos, crianças reclamando o tempo todo da comida, da roupa, do calçado, da professora, do amiguinho, enfim. Então, é uma coisa muito importante para que as pessoas que assistirão ao podcast possam refletir. Além de ter essa relação com a experiência, eu vejo, Silvane, que tem uma relação com a fuga também. Por que com a fuga? A fuga seria uma espécie de não enfrentamento da realidade. Então, eu reclamo e culpo alguém por isso, que também é uma fuga. Né? Então, quando eu digo que as coisas não funcionam na minha cidade, na minha casa, eu, de certa forma, responsabilizo alguém, o outro, e aí eu
me desqualifico como Como responsável. responsável. E aí que tá o erro da história. Porque as minhas escolhas sou eu que faço, e as tuas é você que faz. E se eu não me responsabilizo, eu não preciso mudar. Se a culpa Não não é preciso. minha, eu não preciso mudar. Matar Então a é uma charada. forma também De fuga. de fuga. Eu não preciso lidar com isso porque, afinal, sou vítima. E os outros é que precisariam Uhum. mudar. É o meu marido que precisa mudar. Veja, é a minha esposa que precisa mudar. Então, a reclamação, de certa forma, ela traz um certo mecanismo de fuga e de alívio para essa Alívio, pessoa. eu ia colocar. Porque você foi certeira quando disse: eu não me responsabilizo, eu não preciso mudar. E não mudar não me mobiliza, eu não preciso me esforçar. Uhum. Porque mudança faz parte da vida, mas é complicado, né? Mudar. É complicado. Exige atitude. Uhum. Mudança de Mudança pensamento. de pensamento. Aí que está. Mudança de pensamento, de comportamento, né? E nos responsabilizar pelas consequências, né? Nem sempre as consequências são aquilo que a gente idealizou. Justamente. Então, para mim não me responsabilizar, eu responsabilizo com as consequências, eu responsabilizo o outro, né? E assim eu vou, mais uma vez falando, moldando não só meu cérebro, meu comportamento, né? Com O meu certeza, a comportamento. pessoa que eu sou, a minha personalidade. Uma das coisas que eu sempre vejo e acho necessário, inclusive, perguntar para os pacientes é como que você está percebendo essa situação? Sim. Né? Beleza, estou percebendo dessa forma. Quem mais percebe assim das pessoas que você conhece? Porque se eu faço essa reflexão, Silvânia, talvez eu perceba que eu sou uma das pessoas, uma das únicas pessoas que não consegue enxergar outras alternativas. Ou vejo de forma negativa e reclamo demais. E o que as pessoas pensam de você? Essa pergunta dói. Você já se perguntou o que as pessoas pensam de você? Eu já me perguntei. Sim. E daí a gente pensa, olha, nem todo mundo gosta. Mas por quê? Porque, tem essa questão, tem a outra. Agora, quando alguém se afasta de mim, porque eu reclamo demais, ou porque eu optei por adotar essa postura, aí é a hora da mudança, né, Silvane? Sim. Mas eu preciso entender isso. E até a pessoa entender isso, vai muita sessão de terapia. Aceitar, Se tá? responsabilizar. Perfeito. Mais uma vez, se responsabilizar. E como que faz essa mudança, né? Mudando, mais uma vez, falando o comportamento. Ou seja, eu reclamo do meu carro, né? Puxa, então vou mudar, vou ver algo de positivo que o meu carro tem. Porque nada é 100% ruim, nada é 100% bom. certeza. Tudo tem o lado positivo e o lado negativo, né? Então, mas está chovendo, eu não estou na chuva. Sabe, outra situação interessante, eu trabalhava no município vizinho e aí eu saía, né, na prefeitura, eu saía e vinha para o consultório. Então era corrido aquele tempo. E eu tinha que passar na farmácia, mercado, não me recordo, em algum lugar antes de vir para o consultório. Eu estava atrasada, né? Eu digo antes de vir para o consultório, meu consultório era aqui no Sim. prédio. Uhum. E eu estava atrasada. E eu pensei, nossa, olha essa, né? Tô atrasada, essa chuva atrapalhando, que daí fica uma loucura, né? O trânsito. E reclamei. Naquele instante, passou uma mulher. Não, antes de passar a mulher, eu olhei para o carro da frente, tava os faróis queimados. Eu pensei, puxa, olha, eu tô reclamando do meu carro, né? Mas o meu carro tá com os faróis, ok, tá funcionando, né? Naquilo, uma mulher com uma criança pequena no colo de guarda-chuva. Eu pensei, estou reclamando e olha. Mas, se eu estivesse de guarda-chuva, eu teria um guarda-chuva. Então, também já não estaria na chuva. Então, veja como o hábito de reclamar não faz você enxergar, Não né, faz. o que tem o que você tem, né? E agora, Sil, você trouxe uma questão que eu também falo muito nas palestras. Você sabe que eu gosto de dar palestras, Silvana. Gosto de dar palestras, enfim. Ontem fiz uma lá numa escola, anteontem fiz outra. É muito bom, né? E uma coisa que eu falo, Silvana, sempre é em relação à comparação. Eu adorei essa tua experiência e essa autorreflexão que você fez. A comparação tem os dois lados. Se eu me comparo sempre aos outros,
Ou comparo o meu carro com o carro da maioria das pessoas, ou das pessoas que têm um carro melhor do que o meu, Melhor. com certeza aqui nessa cidade Com certeza. tem centenas de pessoas que têm um Sim. carro muito melhor do que o meu, mais novo, mais caro e mais confortável. Eu desmereço o carro que eu tenho. A minha Aí eu conquista, reclamo desse carro. a minha conquista eu desmereço. Eu desmereço o meu resultado, minha conquista. Se eu me comparo a beleza suposta de alguém, ou o bem-estar financeiro que essa pessoa tem, ou as viagens que essa pessoa faz, eu não valorizo as experiências que eu estou tendo. Então a comparação ela é perigosa nesse ponto. Porque se eu me comparar aos outros, eu sempre vou me desmerecer. Silvânia, eu sempre vou olhar com inferioridade para mim mesmo. E aí que começa a reclamação, porque comigo não dá certo, porque eu não consigo as coisas. Olha, a Silvane tem, eu não tenho. Aquela que é feliz, ele que é feliz, eu não sou, porque ele tem. Então a comparação, ela traz esse problema. Mas ao mesmo tempo, para fechar, Sil, a comparação pode fazer você perceber que você tem muita coisa, como você viu, e outras pessoas não têm. Você está reclamando do quê? Do quê? Porque a pergunta que fica é essa. Do que eu estou reclamando? Do quê? Ah, não sei. Ou de tudo? De tudo De não tudo pode. não pode. Então, alguma coisa tem que estar me incomodando. Essa pergunta eu sempre faço. Para um filho, por exemplo. Porque os filhos têm maneira de reclamar, né, Silvana? Ah, sim. Do que você está reclamando especificamente? O que está faltando? Porque a reclamação, ela traz uma necessidade. Tem alguma coisa que não está suprida. Tem uma necessidade que não está satisfeita por trás dessa reclamação. Então, a comparação é isso, Silvana, tem esse lado muito negativo, porque eu comparo a minha xícara com a tua e digo, a sua é mais nova. E aí eu desmereço essa xícara lindíssima que a Silvana acabou de me dar. Que eu fico muito feliz. E linda, né, Sil? Linda. E olha, professor Clayton, aprendizado compartilhado e gratidão sem fim. Eu que tenho essa gratidão. Adorei esse presente que você me deu, Sil. Vou guardar para sempre. Então você veja, olha que coisa linda, minha xícara também linda. E é diferente da tua, porque eu vi que o teu pensamento é outro, né, Sil? Sim. Nós não somos tão lúcidos quanto fingimos ser. Então somos diferentes, apesar de que as xícaras parecem iguais. Você veja como que a gente comparando pode se inferiorizar. Sim. E como tem pessoas que reclamam por conta dessas comparações, né? E aí desmereço as minhas conquistas, né? Desmereço a minha trajetória, e não só a trajetória dos meus pais, tem toda uma história. Tem um legado. Um legado, né? E o que eu quero passar de aprendizagem para os meus filhos, né? Para o meu filho. Que valores. Que valores, né? Que eu só serei feliz se eu tiver o carro melhor. Tá. Aí eu vou ter o carro melhor, não vou ser feliz, porque vai ter um outro carro melhor. Justamente. Então, eu nunca vou conseguir conquistar essa tal felicidade, né? Se eu ficar reclamando e se eu ficar acreditando que eu serei feliz se eu tiver, se eu fizer, se eu conquistar. Aí eu tenho, faço, conquisto. Mas não fui feliz porque eu não fui feliz no decorrer. Né? Então a reclamação faz a gente olhar. Eu acho que a reclamação tem muito a ver com insatisfação, né, Silvane? Porque se eu reclamo demais, quem vai nos ouvir tem que pensar sobre isso. E é o que eu estou pensando agora também, quando estava refletindo. Se eu reclamo demais, eu não estou feliz, Silvane. Alguma coisa está me incomodando. Uma necessidade não satisfeita, uma situação que eu não resolvi internamente, um perdão que eu não dei, um alto valor que eu não consegui descobrir, porque a gente é muito valoroso e a gente às vezes não enxerga o quanto a Silvana brilha, o quanto a Silvana é poderosa, o quanto a Silvana é merecedora. Quem reclama não vê esse automerecimento, não se permite isso. Então tem muito a ver também com estrutura das representações sociais que a pessoa tem. Sim. Porque algumas pessoas já vêm de uma família reclamona. Já é meio de geração, sabe? Falei, né? A aprendizagem, eu aprendo com os meus, né? Tenho pais que só reclamam,
Eu É reproduzo, natural, eu vou reproduzir. mas em algum momento isso me afeta. Uhum. Em algum momento As eu vou interações. precisar da terapia para entender isso. Então, era outro ponto que eu ia colocar. A partir do momento que, né, eu tô reclamando de tudo, eu tô insatisfeita, não estou bem. E aonde eu tenho que trabalhar isso? Terapia, Mas com certeza. terapia. Hoje a terapia não é mais nem uma situação, uma demanda de quando eu estou com alguma doença mental, um transtorno mental, melhor dizendo, Uhum, ou um momento existencial horrível. uhum. Não, a psicoterapia é tão necessária quanto o nosso alimento, porque a psicoterapia alimenta a nossa alma, desconstrói conceitos, muda comportamento. Então a terapia esclarece essa situação, né? Uhum. Porque a reclamação patológica pode durar décadas. E quando eu estiver lá no final da minha vida, porque uma certeza a gente tem, né, Silvana? Todos nós vamos ter uma passagem um dia. Eu ainda estarei reclamando que eu não fui feliz porque eu deixei de fazer ou fiz, enfim. Então a psicoterapia Autoconhecimento, é né? autoconhecimento. Hoje é uma necessidade. Todos nós Todos. precisamos. Uhum. Todos. Por isso que hoje as pessoas felizmente mudaram essa visão de loucura, Sim, não é mais estão a loucura. procurando, né, e querem melhorar. E eu acredito que a terapia contribui justamente nesse ponto de reflexão. Uhum, Estou reclamando do quê? O que que eu não tenho? O que que eu preciso? uhum. Que pessoa que eu sou? Que pessoa que eu quero me tornar? O que que eu estou fazendo para me tornar essa pessoa? Que Porque se comportamento? ficar só reclamando, eu não vou sair do lugar onde eu estou. Eu, Silvana, não sei se você concorda comigo, até vou te perguntar, porque você é Pode entrevistadora hoje, mas como eu fui teu professor, eu também posso fazer uma perguntinha. Você não acha que a reclamação patológica tem a ver com autossabotagem? Mas claro que sim. E olha que interessante se nós formos pensar. Imagine que eu reclamo que eu não tive as oportunidades, sei lá, que outra pessoa teve de estudo. Vamos colocar, então, já que foi, né, meu professor, Sim, falar nesse claro. sentido. Ah, eu não tive as mesmas oportunidades, eu não consegui fazer, talvez, cursos. E aí eu acabo me sentindo insatisfeita e desqualificada. Automaticamente, isso influencia muito na minha vida. Vamos imaginar que surge uma vaga, onde o salário é bacana, o horário é bacana, e aí eu não vou me inscrever para a vaga. Por quê? Porque eu não sou qualificada. Eu já acredito que por conta de não acreditar que não tive oportunidades, não me sinto bem, então eu já tenho uma crença negativa sobre a minha própria pessoa, não vou nem buscar concorrer para a vaga, né? Isso é um excelente exemplo de autossabotagem. Autossabotagem. Porque se eu me saboto, eu não me permito viver algo melhor, coisas melhores. Por exemplo, uma universidade, concluir ensino médio, concluir ensino fundamental. Eu trabalho com jovens e adultos também, né? E eu sempre digo, vocês não têm época. Eu estou muito velho para estudar, eu já passei do tempo, estou me aposentando. Eu vejo que não, Silvana, que todo tempo é tempo para você tomar atitude. Enquanto nós estamos vivos, nós temos tempo. Projeto para ter ideia, usar esse tempo de forma produtiva. Então a reclamação faz o quê? Estou muito velho, não vou para a escola. Ah, esse trabalho aí, eu acho que eu não dou conta. Deixo de ter uma nova experiência profissional. Perco oportunidade porque não estudei. Perco oportunidade porque não trabalhei meu autoconhecimento e desenvolvi um transtorno mental que agora me traz dificuldades. Decidi que não vou investir no meu relacionamento amoroso, então não faço mudança, perco o casamento, o relacionamento. É muito complicado, porque autossabotagem é um crime que a gente comete contra a gente mesmo. E muita gente faz isso. Eu, às vezes, eu já me vi auto-sabotando. Sabe quando vem aquele pensamento, Silvana? Porque é importante que quem nos assista veja. Que nós também, psicólogos, temos de vez em quando algum pensamento. Porque o pensamento vem. Mas o que você vai fazer com ele? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ah, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Vem aquela... Daí você... Por quê que você não vai conseguir? Clayton, você vai conseguir sim, erga a tua cabeça. A gente mesmo dá aquela energizada e muda o pensamento para não afetar o comportamento.
mudança de pensamento, mudança de comportamento. E aí você faz. E quem não tem essa experiência, esse esclarecimento, às vezes deixa o pensamento dominar as Dominar. atitudes e aí Uhum. deixa de fazer. Uhum. Então, é muito importante, Silvane, nunca a gente se auto-sabotar. Porque a gente é merecedor do melhor, não do fracasso, Não. e sim do sucesso. E todos conseguem. Todos Começando conseguem. com o quê? Não se sabotando e acreditando em Acreditando. si mesmo. Não tem a ver com o assunto, mas eu, Tá. desde que resolvi te convidar para o podcast, desde da época de faculdade, eu conto essa história para os amigos e agora vou contar aqui, né, nas redes sociais. Meu Deus, e agora? A gente reclama. Tem a ver com o assunto, porque a gente reclamava. A gente reclamava muito do professor Clayton, porque não podia fazer trabalho digitado. Ainda Era não manuscrito. pode. Eu fiquei sabendo, eu atendo uns acadêmicos que me contam. Só Tem que pode ser digitar TCC. TCC É porque pode. não vão aceitar se for manuscrito. E aí tinha que ser manuscrito. Todo mundo reclamava, né? Sim. Por quê? Porque daí realmente tem que fazer, não pode com que o outro faça por você, né? Olha, a olha aqui, lenda. ó, eu escrevo tudo. E eu não sei se você lembra da história, porque eu sempre fui muito sagaz. Eu era tímida também, mas eu tinha eu era um pouco sagaz. E num dos trabalhos, eu não lembro qual era o assunto, mas eu lembro que eram muitas e muitas folhas manuscritas. E lá no meio, né, em algum momento, eu interrompi o pensamento daquilo que estava escrevendo e coloquei assim: será que o professor Clayton lê tudo isso? E continuei o trabalho. Você lembra que você colocou o professor lê? O professor lê, sim. O professor lê, sim. Essa história eu levo pra vida. É porque não foi só você que fez esse teste. não. Mas teve mais gente que fez, porque certo pensou. É muita esse coisa não pra- pode esse professor. Claro que eu faço uma leitura dinâmica. Lógico. Porque a quantidade de alunos que eu Sim. tenho ainda hoje. Sim. Mas eu tenho que olhar o que o meu aluno produziu, né? Foi o máximo aquilo. E eu lembro de você, Silvana, já que nós estamos, né, no ensino, num cursinho. Eu tinha já o ensino médio Você e já tinha? não queria fazer, não tinha condições Foi de fazer fazer cursinho. E fui redação fazer. e português. Eu fui fazer o ensino médio de novo, mas só como aluna ouvinte. Eu lembro. E lá você me disse, eu vou fazer psicologia. Uhum. Eu lembro como se fosse hoje, ali onde é o prédio do Senac Isso hoje, mesmo. que era o colégio Posiveste, Nossa Posiveste. Senhora Aparecida, Posiveste. Posiveste. Era Posiveste. Posiveste. E você estava assistindo, tinha os policiais, que hoje também nós temos os delegados, que Sim. formações de sim, redação. foram, Tem aham. policiais militares que fizeram Fabiano, concurso, Fabiano, o doutor, enfim, Comigo. o doutor Marcelo, o doutor Fabiano e outros naquelas turmas. E você falou, e eu já era psicólogo quando vim morar para Caçador, Uhum. e eu senti firmeza daquilo. E, ó, Você falou e foi. assim, eu vou fazer psicologia. E E logo psicólogo. depois se encontrei na faculdade, está aqui há anos trabalhando. Então, isso é o inverso da autossabotagem. É quando você diz, eu vou fazer, Eu vou fazer. eu quero. Eu quero. E foi dificuldade financeira e não, eu vou porque eu vou conseguir. E na formatura, olha as histórias, no dia da colação de grau, o professor chegou pro meu pai, o único cadeirante que tinha naquele dia, já deduzi que era meu Que era o pai. que você comentava nas aulas. Aí o professor chegou e falou assim: você é o pai da Silvânia, né? Daí ele todo orgulhoso, óbvio, a filha se formando, né? Você falou, vai uns 5 anos para conseguir ter bastante paciente, que é em média, mas ela vai estourar. Meu pai fala isso para todo mundo. De certo, Ele ele tinha pensou razão. assim, Demorou um pouco mais que 5 anos. mas ter bastante estourou. paciente. Mas estourou. Tá Paciente, fazendo. né? Porque tá daí trabalhando. antes Não, mesmo já estava trabalho trabalhando em você já prefeitura. trabalhou, já no- Aham. É isso Logo, aí. aham. Então, olha que bacana. É que eu quis dizer, vai dar certo, viu? Pode demorar, porque para mim também demorou. Porque é o processo. É o processo, E aí tem que vem, passar. vou reclamar, voltando ao assunto, vou reclamar que não estou conseguindo a ascensão nesse momento, então vou desistir.
Então, olha como eu me sabotei, né? Poderia ter me sabotado. Deveria ter. Não, então, peraí. Trabalhar Não é? tem Então, qualquer oportunidade. pessoa acho que pensar, não é o início que eu vou colher os frutos. Eu preciso plantar para colher frutos. Cultivar, regar, Exatamente. esperar, ter Esse- tolerância Uhum. e acreditar Isso aí. que o Não, processo vai render bons resultados. não deixar a autossabotagem e desistir, porque a E ó, autossabotagem faz isso. 17, 18, porque você faz 17 que está É. formada, nós voltamos a conversar sobre uma memória, né? No momento em que você tomou uma atitude, tomou uma decisão. Não devo né? estar reclamando tanto, ainda tô com minha memória Eu acho que boa. a reclamação tá baixa aí, porque tá dando certo. E você sabe tá que a tendo minha memória. reclamação é baixa também, Silvânia? Teve umas épocas mais difíceis, sabe quando a gente tem filhos pequenos, eu vejo os Eu pais sei, também, que eu você tô- entrevista, você tem, a gente luta, a gente corre, a gente vive por eles, a gente trabalha, então às vezes a gente fica bastante cansado, enfim, E e reclama. reclama um pouco, olha que vida difícil e tal. Mas depois com as experiências, com o tempo, você começa a desfrutar dos resultados de todo esse esforço. E a perceber que você tem que continuar se esforçando, como você está hoje, eu estou também. Mas a gente muda um pouco o olhar com amadurecimento Sim. emocional, Sim. com autoconhecimento. Atendendo as pessoas também nos ajuda a perceber. Você aprende muito com os pacientes. Também é uma terapia para a gente. Também é uma terapia. Porque a gente olha algumas realidades e a gente aprende com aquelas realidades, com aqueles que estão com dificuldades e lutam para vencer, e aqueles que porventura não conseguem perceber o quanto tem. Então você veja que a terapia é tão produtiva para quem procura, quanto para a gente que está vivenciando o processo da construção do outro. Sim. E orgulho que dá também na construção do outro, né? Então, Muito. quando você vê a evolução, eu falo para os meus pacientes, eu fico muito orgulhosa deles e de ter participado desse processo, né? Então, acho que é interessante usar essa fala também. Em algum momento eu reclamei. Nós todos reclamamos. Não existe pessoa que não reclame de nada. Porém, entender peraí, por que eu estou reclamando? Que foi o que antes o Clayton falou, né? E ter essa mudança. Agora, se é um reclamador crônico, reclama o tempo todo, de tudo, de todos, nada está bom, o que está faltando, né? O que você está precisando de ajuda? Busca terapia, busca autoconhecimento, né? Porque justamente, Silvane, para que a gente consiga fazer o fechamento dessa gestalt, desse tópico aqui que você falou da psicoterapia. É impossível que o tempo todo as coisas estejam tão ruins que eu tenha que reclamar o tempo todo. Da Silvane, do microfone, da folha, da xícara, da minha agenda, da caneta, da TV. Nada está bom? Nada está bom? Então isso é um sinal ou de uma psicopatologia, também. Uma depressão, transtorno de ansiedade, algo ligado à autoestima, amor próprio, a personalidade mesmo, ou é um sinal de que a pessoa não está feliz com a vida que ela está levando. E a reclamação ela não tem uma relação necessariamente com a inteligência, porque às vezes é uma pessoa muito inteligente que reclama. É uma pessoa que tem condições de fazer uma reflexão, mas ela não consegue. Ela reclama porque ela tem ganho secundário com a reclamação. Sim, a reclamação também dá, né? Uma pessoa... Você me dá atenção se eu chegar aqui e começar a reclamar? Exatamente isso, né? Muitas vezes o meu ganho secundário é a atenção, eu tô carente ou eu tô triste, e aí eu reclamo e a pessoa... Né? Como a história que eu coloquei, vou reclamar do chefe e a minha colega reclama junto. Opa! Também, além de me sentir acolhida, senti que me ouviram, estão me ouvindo, tem gente estão concordando, estão me reforçando. Estão me reforçando. E é isso que é o problema, porque vai reforçando e aí você vai negativo. Reproduzindo o comportamento. Exatamente. Que é um comportamento negativo, autossabotador, que a gente já comentou, e acima de tudo, e o que... dependente, cria uma certa dependência da reclamação e da atenção alheia que o outro vai me dar. E limita potencial, Como que é uma crueldade. É uma crueldade, né? Nós temos um potencial ilimitado. Ilimitado.
Às vezes eu encontro algumas pessoas que eu já atendi, ou alguns ex-alunos que dizem, nossa, professora, eu me dei bem, né? Eu disse, mas eu sabia que você ia se dar bem. É só você continuar e ser determinado, eu tenho certeza, eu sabia disso. E alguns, às vezes, a gente puxa para o lado, né? E diz, olha, para você se dar bem, você vai precisar fazer um pouquinho mais, escrever um pouquinho mais, né? Né? Ah, mas aí eu vou ficar copiando. Mas copia que o teu cérebro vai Vai desenvolver. Então, quando a gente cobra, às vezes, de alguém, ou faz uma intervenção com um paciente, por exemplo, é sempre para que a pessoa reflita. Você já deve ter feito várias perguntas para que a pessoa faça uma reflexão. Porque eu também não posso dizer, ó, você... Eu pergunto, talvez a tua visão não esteja deturpada em relação a isso? Já conversou com essa pessoa? Já se permitiu conhecer esse lugar? Fazer ter uma experiência nova? Porque quem reclama demais, geralmente, é o que você falou. Limita potencial, limita experiência. Sim. E limita sucesso também. Claro. Porque você não vê pessoas de muito sucesso aí na mídia explodindo, reclamando o tempo todo. Se reclamam, deve reclamar escondido de alguma coisa. Alguma coisa, mas não reclamar de tudo e de todos. Porque tem um pouco de espiritualidade, não sei se você vai questionar sobre isso, mas a reclamação tem um pouco da relação com a nossa espiritualidade. Porque eu, além de ser cientista, psicólogo, como você, mas eu também tenho a minha espiritualidade. Eu tenho as minhas crenças pessoais. Né? Eu acredito em Deus, eu acredito que a gente tem que ser grato pelas coisas que a gente vivencia. Ter essa gratidão. Nossa, eu estou muito grato de estar aqui hoje com você, feliz, conversando, vivo, respirando. Enquanto muita gente não tem essa experiência boa que nós estamos tendo. Então eu tenho trabalhado muito em mim e com as pessoas essa questão da gratidão também, porque a gratidão é a visão positiva das coisas que você vive e que você tem. E isso afasta um pouco a reclamação, porque eu consigo ver. Eu consigo perceber o que é bonito, o que eu estou vivendo, as coisas que eu tenho, a família que eu tenho. E eu penso, opa, mas por que eu estou reclamando tanto se tem gente que daria tudo para estar no meu lugar e ter o que eu tenho e não reconheço como bom? Eu mudo meu campo de visão. Meu campo de visão. De percepção. De percepção. Mas não é fácil fazer isso. É um exercício diário, sabe, Silvana? Porque é mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Porque você E aprendeu é a vida difícil. toda a pensar assim. Já está moldado daquela forma, né? Vai querer numa sessão de terapia mudar tudo? Impossível. É um investimento diário que você faz e vai lá na semana na terapia e leva para casa aquilo e vai trabalhando a semana toda para reforçar. Não é só na terapia, naqueles 45 minutos e depois a vida segue como eu estava seguindo até agora, até a próxima sessão. Não. Aí não vai ter mudança se eu não mudar meu pensamento. Meu comportamento. E começar a agradecer. E eu quero agradecer muito. Essa conversa já está acabando, então. Não, podemos continuar, vai longe. Você veja como conversar é bom, né? Sobre coisas boas. Nossa. O tempo passa, a gente não vê. Reclamando, o tempo é pesado. É pesado. Né? E eu tenho uma gratidão imensa, e quando eu mandei a mensagem convidando, nossa, que orgulho, né? Eu que fiquei feliz. Né? Aceitando o meu convite. Imagina, fiquei muito feliz. Inclusive, eu já tinha assistido outras vezes no Instagram, porque sempre está aparecendo o podcast. Eu disse, olha a Silvane, está inovando. Está arrasando. Uma hora dessa vai pintar. E logo depois... E logo mandei a mensagem. Mas com certeza, vou sim, a gente vai conversar, porque... Muito bom, né? É uma forma de trocar experiência, amadurecer. E para quem assiste também, para a gente também é importante sair daqui pensando, sabe que não estou reclamando demais? O que eu preciso mudar? Qual a releitura que eu tenho que fazer dessa situação que eu estou vendo de uma forma negativa? Procurar terapia para mudar alguma coisa, sabe que eu não tenho que rever as minhas atitudes, porque todo mundo está dizendo que não está legal, e sou eu que não estou vendo. Será que eu sou alecrim dourado? Sou perfeito, só eu que sou perfeito, que não tenho problemas, que não tenho dificuldades. E ter essa humildade para reconhecer, não estou legal, preciso de ajuda, né?
Preciso de ajuda. Esse é o mês, é o setembro do mês amarelo, setembro amarelo, que é da saúde mental. Buscar ajuda, né? Ajuda. Buscar E a terapia é uma ajuda fantástica. Você pode até tomar a tua medicação. Eu sempre falo. Mas a medicação alivia o sintoma o na hora. sintoma. A Não medicação vai mudar tem- pensamento, atitude e comportamento. e entender o que está te levando aquele sintoma, né? Sentir daquela forma. Vou tomar a medicação, vamos pensar em transtorno depressivo. Vai ter uma melhora do Claro. sintoma. De repente eu tô com Durmo anedonia, melhor, no melhor, dá uma tenho um animadinha. pouquinho, né, animadinho. Mas aí não busquei o tratamento. Só a medicação, não o tratamento psicoterápico. Parei a medicação, sintoma continua. Continua. Porque eu não trabalhei o Com que está levando aquilo. Então, É a raiz do problema. a raiz do problema. A raiz do problema, né? Então, a terapia, todos deveriam realmente fazer. E eu digo mais, terapia devia ser vitalícia. Porque a gente está em constante mudança, evolução, mudança. E outra coisa, Silvane, eu falei isso para uma pessoa esses dias. Está numa fase boa, estou numa fase boa, estou vivendo bem, estou feliz. Você já pensou em fazer terapia? Para quê? Para manter isso. Porque a tua vida pode não ser sempre boa assim. Então eu posso ter que enfrentar um desafio amanhã, uma doença, uma perda, uma frustração. É ou não é, Silvana? A vida é feita disso. Preparada para isso. Eu não estou preparado. Então, a terapia ela tem a ver com resiliência, ela tem a ver com preparação. Eu me preparo para continuar sendo feliz, mas também eu fico preparado. Se acontecer um baquezinho, eu estou fortalecido. Estou fortalecido. Então não é só para quem tem problema, é para quem quer Estar bem, e quem está bem também quer manter a saúde mental. saúde mental. Porque hoje em dia Que- é chiquíssimo manter a saúde mental. Que tá difícil. É artigo de luxo, saúde Artigo mental. de luxo. Artigo de Porque luxo, uma saúde sociedade agitada, nós mental. vivemos Doente. doentes, nós vivemos agitados, pressionados, todos nós adoecemos se nós não trabalharmos esse nosso eu interior. Exatamente. E a reclamação não vai ajudar nada. Muito Vai dar um pelo alívio contrário. na hora, vai dar uma... Se você receber, né, Essa ganho secundário, essa recompensa, recompensa. você ganha secundário, mas depois volta tudo como era antes. E aí as coisas não vão melhorar nunca. Só piora. Mas eu fico muito feliz de ter vindo aqui. Essa xícara é para levar para casa. É para levar pra Olha, gente, que coisa linda. E veio personalizada. Sempre Silvane Andrione. dos profissionais que você ajuda a formar. Eu fico muito feliz que você esteja propagando uma energia boa, positiva, informação, além da terapia, que você é muito elogiada também pelo teu trabalho. Sempre escutei excelentes elogios do teu trabalho. Eu fico feliz. E te acompanho também ali, vendo as pessoas que passam por aqui, quantas verdades que as pessoas às vezes não param para conversar, e a gente precisa colocar essa verdade para fora. Então eu quero te agradecer, vou guardar, eu tenho muita xícara, Eu imagino. muitas coloridas, enfim, agora eu tenho uma do vovô. Então, eu ia comentar, a avó de um menino. É menino? Uma menina. Menina? Uma Nossa, viajei. Não, Não, menina. É Isso, menina, é o nome. Celina, o nome dela. Eu ia falar, ó, quando falei a menina, gente eu já lembrei. ficou um bom tempo sem saber, até que eles decidiram o nome. Mas Celina é o nome. É presente que caiu do céu. Eu vi que você estava muito emocionada. E aí você... Eu tenho motivo para reclamar, Silvana? Não tenho motivo para reclamar. Tá aí bem. E agora já esperando a netinha. Esperando nada. Então, quando Aí achei a casa de alegria. Bagunça e alegria. Bagunça, Ai, alegria, bagunça gostosa. gasto também, né? Porque filho, né? Tudo é gasto. Mas é gostoso. Mas é gostoso. É gostoso. Tem as recompensas. Então, a gente tem que parar de reclamar e olhar essas coisas boas. Uhum. E viver melhor. E ter um pouco de tranquilidade, né, Silvana, no meio desse caos. A gente precisa respirar um pouquinho, se acalmar, Tempo de qualidade. tempo de qualidade, deixar que as coisas também se coloquem nos seus devidos lugares. Porque quem quer Sim. ter controle o tempo todo sobre tudo sofre muito. Sofre, claro. E a gente não pode ter. Até mesmo porque a gente não tem controle tem. em nada. A gente Não sei reclama. se amanhã eu vou estar aqui. Com certeza. Eu acho que você vai. Eu acho que sim. Acho que daqui mas- um ano eu volto aqui para outro podcast. Bem antes.
Marca Eu aí que tô vai ser achando. bem antes. Silvana, eu quero te agradecer de coração. Eu tenho um orgulho muito grande de ver os meus ex-alunos assim. Tem muitos ex-alunos assim, Excelente. brilhando muito, cada um na sua área, Sim. trabalhando do seu jeito, fazendo. Você já sabia que ia brilhar porque você já tinha aquela estrelinha lá quando você fazia aquele cursinho ali no No Posivest, podcast. você já tinha a decisão tomada. Que é o primeiro passo, e eu, como sigo uma linha humanista, eu sigo Sim. a linha das escolhas e dos passos que você vai tomar, você é responsável por isso. E eu quero desejar que você tenha muito mais sucesso do que você já tem, porque o teu sucesso é meu também. Eu ia dizer, eu só tenho Fico sucesso muito porque eu tive mestres no decorrer aí da minha vivência e você foi um dos mestres que inspira, né? Eu Essa fico tua muito feliz. leveza, essa risada gostosa, esse teu jeito espontâneo de ser, inspira, me inspirou Eu fico e muito continua feliz. inspirando. Muito obrigada, estou lisonjeada com essa presença ilustre. E eu Gostosa. também estou lisonjeado com a Silvane me entrevistando e, de certa forma, foi um bate-papo muito gostoso. Pensa um pouquinho sobre isso que a Silvane trouxe. Eu creio que esse tema todo mundo deveria assistir e pensar. Estou reclamando de barriga cheia. Exatamente. Aí que é o segredo. Finalizando. Tô reclamando de barriga cheia. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Eu Beijo. que agradeço. E até o próximo Um episódio. beijo.